Todos sabem que o governo dos Estados Unidos da América jogou uma bomba em Hiroshima e Nagasaki, que são duas cidades lá do Japão. E isso aconteceu lá no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, durante a Segunda Guerra Mundial, essa tecnologia já estava pronta. Enquanto eles já tinham essa bomba pronta, a Alemanha nazista estava invadindo e conquistando, dominando vários territórios na Europa e causando também o Holocausto. Os nazistas eram um inimigo grande, forte e devastador. Então, se a Alemanha nazista era o inimigo público número 1, o mais forte e intimidador, por que os Estados Unidos não jogaram a bomba neles? Por que ao invés de jogar no Japão, nos japoneses, não jogaram na Alemanha nazista? Ou jogassem no Japão e também na Alemanha nazista, que era um grande inimigo? Afinal, a bomba já estava pronta, né? E foi usada no Japão alguns meses depois da Alemanha se render. Então, por que eles não utilizaram também na Alemanha? Senta aí que eu vou te contar essa história. Todos sabem que o governo dos Estados Unidos bombardeou o Japão para poder passar uma mensagem para a União Soviética e para o mundo. E essa mensagem foi: nós temos um armamento nuclear e ele pode causar uma grande devastação. Então, se vocês estiverem pensando em confrontar os Estados Unidos, pensem melhor, porque isso pode acontecer também com vocês. Essa era basicamente a mensagem que os Estados Unidos estavam enviando para o mundo todo, utilizando o Japão para isso. Mas eles quererem passar uma mensagem para o mundo com o Japão, não poderia ter feito eles fazerem isso também com a Alemanha? Por que não jogaram 2 bombas no Japão e uma na Alemanha? Poderiam ter feito também, não é? Bom, há um motivo para eles terem utilizado isso só no Japão. E o primeiro motivo é o orgulho americano. Bom, vocês sabem que os japoneses atacaram a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, que era dos Estados Unidos. Só que não foi um ataque durante a guerra, porque ainda não havia guerra. O Japão atacou de surpresa os Estados Unidos, que estava neutro nessa guerra até o momento. Então os Estados Unidos não tinham entrado na Segunda Guerra Mundial, eles estavam neutros e foram atacados de surpresa. E isso, para quem entende de guerra, não é uma coisa muito honrosa de se fazer. Então, os jornais dos Estados Unidos foram inundados com notícias como ataque em Pearl Harbor, morte, baixas americanas, destruição de porta-aviões. E isso feriu o orgulho americano, aquela imagem dos Estados Unidos, um dos melhores países do mundo. Então isso já contou como uma raiva do governo americano dos japoneses. E foi por isso que os Estados Unidos primeiramente entrou na guerra, por causa desse ataque do Japão. Então já tinha uma rivalidade dos Estados Unidos com o Japão, que não começou aí, já tinha uma rixa entre eles. Só que um ataque de guerra sem declaração foi o estopim para os americanos. E para não terem tacado a bomba na Alemanha, primeiramente, também posso dizer que é porque eles estavam fazendo uma guerra limpa ainda. Tecnicamente, os Estados Unidos estava sendo honroso até o momento porque declarou guerra contra o eixo, que era o Japão, a Itália e a Alemanha, então estava tendo uma guerra limpa. A Alemanha até então, com os Estados Unidos, estava tendo uma guerra limpa, não atacou os Estados Unidos de surpresa, por mais que tivesse atacado outros países de surpresa, não fez isso com os Estados Unidos. Então, os americanos estavam tudo ok, não fez comigo, tranquilo. Aconteceu o dia D, aquela invasão toda e tudo, a decorrência da Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos, por ser uma guerra limpa até então, contra eles, pela Alemanha não ter atacado de surpresa os Estados Unidos, eles até consideravam fazer uma guerra limpa, por mais que eles já tivessem esse material atômico. E outra coisa, os Estados Unidos queriam deixar claro de que aquele era o máximo do seu poderio bélico. Então, se ele jogasse a bomba na Alemanha, que era inimigo também da Inglaterra, da União Soviética, da França e de outros países da Europa, o crédito seria dos aliados de forma geral, e não só dos Estados Unidos, entenderam? Estava todo mundo na guerra contra a Alemanha. A Inglaterra, a França, a União Soviética. Se ele jogasse a bomba na Alemanha, ficaria como se os aliados venceram a Alemanha nazista com o material atômico. E não só os Estados Unidos venceu com o material atômico, entenderam? Então ele não queria deixar o crédito para os aliados. O crédito ficou só para eles, os norte-americanos. E outra coisa, galera. Radiação, sim, porque a bomba nuclear ela deixa vestígios de radiação. As pessoas que não morrem diretamente pelo impacto, pela explosão, morrem anos depois, vítimas do desenvolvimento de doenças relacionadas à radiação.
Então eles não sabiam se jogando uma bomba lá em Berlim, no meio da Europa, essa radiação poderia se espalhar e chegar em outros países que são aliados, que são amigos. Então poderia contaminar outros países da Europa, que poderia causar um grande problema de imagem para os Estados Unidos. E o Japão é uma ilha isolada, então se a radiação se espalhasse, não contaminaria outros vizinhos, e sim só o próprio alvo. Outro motivo é, eles queriam uma cidade pouco destruída, porque lembre-se que a Alemanha estava toda devastada pelo curso da guerra. Muitas casas, prédios e fábricas estavam em destroços, e o Japão ainda estava intacto. Então, daria para estudar o potencial da bomba, o que a bomba poderia fazer em um país que estivesse totalmente estruturado, com as estruturas no lugar. E a Alemanha estava devastada. Se jogassem a bomba lá, eles não poderiam saber a capacidade de destruição em uma metrópole. E o motivo final, segundo os Estados Unidos, o Japão não queria se render. A Alemanha se rende, a Itália se rende, mas o Japão não queria se render. Eles continuavam dando ataques de kamikazes nos porta-aviões dos Estados Unidos, segundo eles, e por eles alegarem que o Japão não queria aceitar a derrota e continuava atacando os Estados Unidos, eles jogaram a primeira bomba, Hiroshima. Logo depois, eles alegaram que o Japão ainda não tinha se rendido. Então eles foram lá e jogaram a segunda bomba, em Nagasaki. Então foi isso, galera. Era praticamente uma rixa pessoal entre os Estados Unidos e o Japão. Eles já tinham essa rixa antes disso. O Japão foi lá e atacou também o porta-aviões deles de surpresa. Isso gerou uma raiva contra o povo japonês. E como o Japão era o inimigo direto deles, eles não queriam atacar a Alemanha, que era o inimigo de todo mundo, para não dar os créditos da bomba para todo mundo, e sim só para eles em sua guerra pessoal. Eles queriam testar a bomba em uma cidade que estivesse inteira ainda, em um local isolado como o Japão, para que a radiação não se espalhasse por outros países vizinhos, que poderiam apontar o dedo para os Estados Unidos e dizer que eles jogaram radiação em seu país, e isso iria para todos os jornais, e porque, segundo eles, o Japão não queria se render por nada. E após as duas bombas, eles se renderam. Ah, galera, e outro dia eu fiz uma publicação na guia do meu YouTube sobre a comemoração de um ano que o canal fez no dia 31 de julho. 31 de julho fez um ano de canal, eu fiz uma publicação agradecendo todo mundo, e eu recebi este seguinte comentário. Bom, e quem acompanha sempre o canal sabe que eu faço conteúdos mais voltados não para videoaulas quadradinhas, fechadinhas, aulas como o que foi a Revolução Francesa, o que foi o mercantilismo, aulas fechadinhas, aulas que serviriam para o Enem, serviriam para a escola, ou até para a faculdade mesmo. E eu não queria fazer vídeos assim pelo simples fato de que já existem muitas pessoas que fazem isso. Já existem muitos canais imensamente maiores do que o meu e que fazem conteúdos de videoaulas. E eu pensei, eu queria fazer uma coisa diferente. Então o meu conteúdo estava mais voltado a curiosidades históricas. Como, por exemplo, quem inventou o banco, o que aconteceu com os vikings, sobre o Drácula, de onde surgiu a lenda do Drácula. Então eu estava fazendo conteúdo mais voltado para curiosidades históricas que ninguém fala, como por exemplo a questão do Dom Pedro II, o inventor do telefone, e mais motivacional também, por exemplo, o que podemos aprender com Churchill, o que podemos aprender com Abraham Lincoln. E eu estava fazendo conteúdos assim, tanto curiosidades históricas como vídeos motivacionais, utilizando personagens da história. Então meu foco era fazer algo diferente, algo nesse sentido. Mas após ler esse comentário que eu coloquei para vocês, eu decidi fazer agora videoaulas, porque eu percebi que se eu posso ajudar uma pessoa, eu posso ajudar várias outras, centenas e milhares. Então... Já estão. Bem que eu pedi uma pastilha. Então, mesmo que eu não quisesse antes fazer vídeos de aulas normais, porque já tem muita concorrência, já tem muita gente fazendo isso, eu vi que é muito importante essa missão e eu acho que cada um aqui nessa Terra, nesse planeta, tem uma missão de vida. Veio aqui para cumprir uma missão. E olhando esse comentário, que foi apenas um, mas foi muito importante para mim, eu percebi que eu ajudei essa pessoa. Eu ajudei essa pessoa na escola, seja em outra coisa, e eu percebi que é uma missão muito importante que eu tô tendo aqui no YouTube. O canal pode ser pequeno e não tendo tanta relevância assim, mas eu percebi que, cara, eu consegui ajudar uma pessoa. Isso já é, pra mim já é muito importante. Então, eu percebi que eu cumpri um papel aqui nesse planeta, mesmo que pouco. E lembrando também que eu fiz uma enquete perguntando o que a galera queria no canal. Fiz uma enquete perguntando se eles preferiam vídeos de curiosidades históricas ou de videoaulas normais. E deu quase um empate.
Deu quase um empate ali, ficou basicamente equiparado os dois. Então não tem por que eu não fazer isso. Eu posso continuar fazendo curiosidades históricas, mas pretendo agora também fazer mais sobre videoaulas, e principalmente pro Enem, pra galera que vai se preparar pro Enem aí, que vai acontecer no final do ano. Eu pretendo fazer agora mais vídeos para ajudar a alavancar. Vou pegar a matéria de história do Enem, vou pegar esse edital, vou fazer conteúdos, vou fazer vídeos voltados para o Enem 2021. E é isso. Mais uma vez eu vou ficando por aqui e fui! Mas é isso, galera, mais o conteúdo é pra vocês. Eu peço que, por favor, se vocês gostaram mesmo desse conteúdo, dê um like, comente o que você quer ver no próximo vídeo ou o que você achou desse vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam ver, e não se esqueça, por favor, também de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é muito importante para quando eu lançar um vídeo você poder saber em tempo real, porque senão a plataforma não está avisando. Mais uma vez, eu vou ficando por aqui e fui!